Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje, pessoal, eu estou voltando a estudar aquele texto de Tiago, né? Nós estávamos estudando a carta de Tiago e chegamos no capítulo 4. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Tiago até o 10, até o versículo 10. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que tem a ver com a oração. Deus responde às suas orações? Nós temos que analisar muitas vezes como a gente tem orado. Por que às vezes Deus não responde às nossas orações? Ou o que interrompe as nossas orações? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia ou quem tem no aplicativo. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 10. Vai estar aqui na tela também. É um texto meio forte, mas ele é bem importante. Então diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Senhor Deus, queremos pedir a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir a nós, encher o nosso coração, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria, ó Pai, para entender essa palavra. Que Tu nos conduza, Pai, que possamos ser edificados, ó Deus, por esse profundo texto tão forte, Pai, que fala coisas para nós nos nossos dias de hoje. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, e usa a mim também como um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, só para vocês lembrarem, o último capítulo que a gente estudou de Tiago era o capítulo 3. E Tiago começa no capítulo 3 falando do mal que a língua faz. E aí ele termina o capítulo 3 falando da sabedoria terrena e da sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. E agora no capítulo 4 ele inicia tratando mais profundo ainda. Ele vai mais a fundo, porque ele começa falando dos conflitos internos que há na minha mente e no meu coração. Não é só o que sai da boca, não é só uma decisão que eu tenho que tomar, mas é uma briga interna comigo mesmo. É um conflito dentro de mim. Uma guerra espiritual, como diz ali. Então, Tiago fala das brigas que muitas vezes as pessoas não enxergam. Eu estou passando por uma certa tribulação, uma dificuldade, um sentimento de desânimo, de infelicidade, de falta de paz. E isso tudo me tira a alegria, mas ninguém percebe essa luta interna, a não ser que eu demonstre isso, a não ser que eu fale para as pessoas. E isso é uma luta muito forte dentro de nós. Então Tiago trata desse assunto aqui. Ele começa no versículo 1 dizendo: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, quais são as lutas que nós temos dentro de mim mesmo? O orgulho, a inveja, os ciúmes, a vaidade. Tudo isso se torna uma fortaleza na minha vida e me faz com que eu seja um ser egoísta. Todas essas coisas me deixam um ser egoísta que pensa só em mim mesmo, achando que eu sou o único que deve ser reconhecido ou o único que tem razão. Não aceito a opinião de ninguém, conselho de ninguém. Então, essas lutas, essas brigas dentro de mim vêm por causa do meu orgulho. E não tem nada a ver com os outros. Nada a ver com a minha esposa, nada a ver com o meu filho, minha filha, nada a ver com meus vizinhos, nada a ver com o meu chefe. Nada a ver, eu comigo mesmo, eu que estou mal resolvido, eu que estou brigando comigo mesmo. Mas é claro que esta carta, Tiago escreveu para os judeus convertidos daquela época.
Porque havia um problema a mais naquela época. E hoje não acontece muito. Naquela época, os judeus eles eram os donos do conhecimento. Eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia. Naquela época não existia essa facilidade que nós temos hoje de pesquisar na internet, de buscar, de estudar num colégio. Era muito difícil o ensino naquela época. E o povo judeu era um povo instruído. Então começou ali uma disputa entre eles. Muitos deles queriam ser melhores um que o outro, queriam ensinar do jeito deles, achando que eles eram os únicos certos. E por isso Tiago fala no início do capítulo 3, voltando um pouquinho lá, diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, quanto maior o degrau da escada, maior é o tombo. É assim que é. Então eles tinham essa dificuldade. E essas paixões, essa cobiça, esse desejo que eles tinham, causava divisões na igreja, brigas, perseguições e até morte. Por isso que lá depois ele diz: vocês matam e invejam, mas nada têm. Porque a briga nunca dá lucro para ninguém. Uma desavença, uma intriga. Pode ver que o casal que tem um problema e acaba discutindo e brigando, os dois saem perdendo, né? Os dois saem perdendo. Um deixa de ser amigável com o outro, deixa de fazer as coisas que o outro precisa. Tudo pelo quê? Pelo orgulho. Não. Você foi ignorante comigo, você foi grosso comigo, então te vira. Vai lá, não tem comida, te faz. É assim que funciona. Então ninguém sai ganhando quando há uma briga. Todos perdem. E aí estava acontecendo isso. E por isso estava tão difícil até eles conviverem junto, ter uma comunhão. E o que mais acontecia era interrompida as orações. Quando a gente briga, quando a gente tem dificuldade, quando a gente sobe o orgulho e o egoísmo, a primeira coisa que interrompe é as orações. É a comunhão com Deus. E a comunhão entre nós também. Mas a comunhão com Deus interrompe imediatamente, porque eu estou em pecado. E o pecado interrompe a nossa oração. A oração é a minha comunicação, a minha conversa com Deus. E ali é interrompido. Então no versículo 12, do capítulo 4, no versículo 2, ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha que interessante o final do versículo. Vocês não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. Ou seja, não estavam mais orando. Não estavam mais se dirigindo a Deus. Matavam, faziam guerras, viviam a lutar, mas não tinham nada. Não conseguiam orar em espírito. Não conseguiam dizer a Deus: seja feita a tua vontade. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é os meus desejos. É a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas aí, trazendo isso para nós, será que nós também não somos assim? Será que nós conseguimos orar em espírito? Quando eu tenho um tempo de oração de manhã, não sei, cada um tem o seu horário, naquele momento, a minha mente não foge para tudo que é lugar. Foge para lugares, para coisas. Quando eu estou orando, eu não consigo ficar em espírito, na presença de Deus ali, concentrado. Eu oro pelo trabalho, eu me lembro de alguma coisa. Eu oro pela saúde, eu lembro de outra coisa. Eu oro pelo filho, eu lembro de outra coisa. E assim vai. A gente não consegue se concentrar. Talvez a gente não tenha muito interesse de estar na presença do Senhor. Nós deveríamos terminar a nossa oração ansiosos para que chegasse o dia seguinte para ter aquele tempo maravilhoso com Deus. Mas será que é assim? Então no versículo 13 ele diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Aqui já está falando das coisas materiais. Por quê? Porque a nossa oração hoje em dia é mais por interesse, né? A gente pede por um emprego, a gente pede por um aumento de salário, a gente pede por um carro novo, melhor, a gente pede por uma casa nova, por um apartamento melhor, maior. Quase todas as nossas orações são dirigidas para a área material. Então, muitas vezes não é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que necessitamos, é para mim, para minha glória ou para minha gratificação pessoal. Se eu tiver um carro bonito e moderno, meu vizinho vai dizer: está crescendo na vida. E isso, muitas vezes, é a motivação errada para fazer uma oração. Por isso que Deus não responde. Quando pedem, não recebem. De repente você quer um celular novo, aquele mais moderno, última geração, né, da Apple. Deve ser, né? Nem sei qual é o número que está agora.
Mas Deus vai dizer assim, para que eu vou te dar um celular novo para competir comigo? Tu já não tem tempo agora para mim? Imagina com um celular novo que vai ser quase que o teu suprimento básico de todas as coisas. Onde é que fica Deus? Então, a resposta de Deus é que nós queremos buscar aquilo que compete com Deus, por isso Ele não nos dá. Se Ele pudesse, se a gente tivesse a condição de chegar na presença de Deus e dizer, Deus, por que tu não me deu isso? Por que tu não me deu aquilo? Por que tu não fez tal coisa? Ele vai dizer, não, é que tu estava buscando só as coisas que competiam comigo mesmo. Que eram além das suas necessidades, que não fazia falta para ti. Tem coisas que nos prejudicam quando a gente tem. Tem coisas que nos faz mal, que seria melhor não ter. Então no versículo 4, diz o seguinte, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Essa palavra do início do versículo 4, adúlteros. O que é um adúltero? Adúltero é um traidor. É uma pessoa que foi infiel. Sei lá, traiu a esposa, traiu o marido, traiu um amigo, traiu um sócio, traiu um familiar, traiu um irmão em Cristo. Isso é uma pessoa adúltera. Ela foi um traidor. Então essa palavra é tão forte que nós conseguimos trair a Deus porque buscamos aquilo que não agrada a Deus. Buscamos aquilo que agrada a nós mesmos. E isso é uma traição. Qual é a razão? Por que nós buscamos essas coisas que não agradam a Deus, que traem a Deus? Primeira razão, para massagear o meu ego e a minha vaidade. Primeira razão é para mim massagear o meu ego e a minha vaidade. E o mundo hoje afundou em vaidade. Está submerso à vaidade hoje. Tá? Se você prestar bem atenção, tudo que você olhar, você vai ver que tem uma pitada de vaidade ali. Não era assim há anos atrás. Há uns quantos anos atrás. Mas hoje é assim. É um absurdo a vaidade que está acontecendo. Mas eu quero massagear o meu ego e a minha vaidade. A segunda razão é para que eu seja reconhecido. Então por isso que eu busco as coisas para que eu possa ser reconhecido. De alguma forma alguém vai ver. E a terceira razão era para que eu me sinta importante, para que os outros vejam que eu sou uma pessoa importante. Olha, eu tenho um lugar de destaque. Eu sou uma pessoa importante na sociedade. Eu sou fulano de tal. Aonde eu vou, eu não preciso nem apresentar documento. Uma vez era assim também, né? Mas era com fio de bigode. Uma vez o cara que chegava e entregava um fio de bigode e podia abrir uma conta no banco. Hoje não funciona mais assim. Mas tem gente que tem um reconhecimento. Então muitas das coisas que nós buscamos é por essas razões. É pelas razões que massageiam o nosso ego. Porém todos esses prazeres que a nossa carne deseja, veja bem, os prazeres da nossa carne têm um problema. Essas coisas deste mundo, ela é oferecida pelo mundo, ela não vem de Deus. Ela vem do outro. Vem do outro. E o outro vocês sabem quem é. É o próprio Satanás, é o diabo. Ele nos oferece muitas coisas para tomar o lugar de Deus. Esse é o grande problema. E no versículo 5, ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a tua esposa ou teu marido te trair, você não vai ter ciúmes? Você não vai se sentir provocado? Quando a gente trai a Deus, o Espírito de Deus que habita em nós tem fortes ciúmes, aqui está escrito na palavra. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Por quê? Veja bem, quem nos criou? Quem nos deu uma vida abundante? Quem nos sustenta sobre a sua graça? Quem deu o seu Filho para todo o perdão do pecado? Deus. Deus fez tudo isso. E aí eu aceito as ofertas do outro. Não é uma traição? É a mesma coisa que eu e a minha esposa tivéssemos criado o nosso filho e dado todas as coisas para ele, ter feito tudo melhor, e daqui um tempo, ou já de imediato, ele vai nos trocar. Eu não quero mais vocês como meus pais. Agora eu tenho outros pais. A oferta do outro é melhor, me agrada mais. Então eu não preciso mais de vocês. Isso é traição a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, 22, não precisa abrir lá, diz, não provoquem o ciúme do Senhor. Não provoquem o ciúme do Senhor. Mas o versículo 6 diz, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja,
ainda assim Deus nos concede graça maior. Ele ainda nos perdoa. Ele ainda nos aceita com todas as nossas falhas, os nossos erros. Mas Ele se opõe aos orgulhosos. Mas Ele concede graça aos humildes. Ou seja, basta eu me humilhar. Basta eu reconhecer o meu pecado. Basta eu voltar a Deus e restaurar a minha relação com Ele através da oração. Veja bem que antes, por causa do orgulho, da inveja, dos ciúmes, de todas essas coisas, foi interrompida as orações. O pecado interrompe as orações. Mas a humildade e o reconhecimento retoma as orações e o nosso relacionamento com Deus. Então assim Ele nos concede graça maior. Porque Deus perdoa quando eu me aquebranto diante do Senhor. Quando eu reconheço que eu sou pó, que eu necessito, que eu preciso dEle, que eu não posso fazer nada sem Ele. Mesmo depois de o trairmos, Ele ainda nos ama e nos concede graça. Ainda nos concede graça. Maravilhosa graça. E no versículo 7 ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada do diabo, né? A gente acha que o diabo é aquele bichinho, né? Com 2 corninhos, os olhos vermelhos, com aquele tridente na mão e que vai nos atacar e que eu tenho que lutar com ele, eu tenho que bater nele para ele ir embora. Não é nada disso. Não se engane. Ele é muito mais astuto, muito mais astuto. Ele oferece coisas para nós imperdíveis, ofertas imperdíveis. É isso que ele faz. Ele não vai brigar com você cara a cara. Não vai, não. Ele vai te fazer ofertas. Ele vai fazer as promoções. Tipo aquele comercial da loja Volpato, bom, bonito e barato. É isso aí. Ele vai te fazer todas as ofertas possíveis para que você caia nos seus próprios desejos do seu coração. É assim que é. E aí, ele vai nos tentar para ver se nós vamos cair nas suas ciladas. Foi assim que ele fez com Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites orando, em jejum, quem apareceu lá fazendo as ofertas imperdíveis? Ele. O diabo enganador. Chegou lá e disse, olha, eu te dou todos os reinos. Ó. Ele levou Jesus num penhasco bem alto, onde dava para ver tudo. Dava para ver o Ocidente e o Oriente praticamente. E ele disse, eu te dou tudo isso. Basta você se prostrar diante de mim uma única vez. E às vezes parece tão pouco, parece tão fácil a gente aceitar uma coisinha que o diabo oferece. Mas olha, é só isso aqui, é tão pouquinho. Por que tu não aceita logo? Mas Jesus não caiu. Jesus não aceitou a tentação. Mesmo na sua grande fraqueza, quando ele ofereceu que ele podia, quando ele disse, induzindo a Jesus, que ele podia transformar as pedras em pães. E claro que ele podia. Mas Jesus não aceitou as ofertas de Satanás. E o versículo 7 que nós acabamos de ler, além de resistir ao diabo, também diz, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Por que nós precisamos nos submeter a Deus? Porque se eu não me submeter a Deus, eu estou cedendo ao outro. Se eu não me submeter a Deus, eu não vou resistir ao diabo. Eu não consigo, porque eu não sou forte o suficiente. Vocês sabem qual é o versículo que tem mexido muito comigo na Bíblia ultimamente? Que Jesus tem falado? É assim, tira a trave do teu olho primeiro e depois tira o cisco do olho do outro. Porque eu sou pecador igual a todos ou mais do que todos. Não tem um que não seja pecador. Então esse versículo me diz muito para mim. Eu tenho que me submeter a Deus, porque eu sou um pecador. Quando eu olho e vejo outro que está em pecado, ou que eu vejo que ele fez uma coisa errada, eu tenho que buscar lá na minha memória ver se eu já não fiz aquilo igualzinho, ou parecido, ou pior do que aquilo que eu estou vendo. Então, muito cuidado para a gente achar que a gente não tem pecado, que a gente não precisa se submeter a Deus. E se eu não me submeter a Deus, o diabo não vai fugir. Ele não vai fugir. Ele vai ficar ali ao redor esperando uma oportunidade para que a gente caia. Vocês sabem que esses dias de chuva, de tempestade, o que mais tem sobrando na nossa região é buraco no asfalto, né? É assim. Se a gente não cuidar, é que nem você pegar aquela estrada cheia de buracos. Satanás está ali com um buraco aqui, um ali, um ali. Você desvia, daqui a pouco, puf, cai dentro, né? Então, muito cuidado com a cilada de Satanás. E o versículo 8 diz assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso é uma promessa, meus queridos. Uma promessa, uma maravilhosa promessa. É só eu me aproximar de Deus que Ele vai se aproximar de mim. Você quer uma promessa melhor do que essa? E não tem a condição aqui. Não, você se aproxima de mim
Quando você for perfeito. Não, não tem. Não é essa a condição. A condição, aliás, a promessa é: aproxime-se e eu vou me aproximar de você. Essa é a promessa. Mas qual é a dificuldade que nós temos para nos aproximar de Deus? É que eu tenho que abrir mão de outras coisas. Eu tenho que abrir mão das coisas que me afastam de Deus. Tenho que abrir mão das coisas, às vezes, desse mundo, das coisas que eu gosto, que satisfaz os meus desejos, que é o meu conforto, a minha qualidade de vida, o meu tempo, que eu acho que é tão importante e às vezes é tão insignificante. Então tudo isso eu tenho que abrir mão para me aproximar de Deus. E aí no próprio versículo 8 diz: vocês que têm a mente dividida. O que é uma mente dividida? É aquele que por hora agrada um e por hora agrada outro. Não é assim? Que tem dois senhores. É o traidor. É aquele que hora tem a esposa e outra hora, meu amor, minha querida, minha esposa, outra hora tem a amante. Então não podemos ficar divididos, não podemos ter a mente dividida. Às vezes eu quero a Cristo, eu sou um cristão, mas eu não consigo abrir mão das coisas do mundo. Nós temos muita dificuldade hoje. Muita dificuldade de ser um cristão, de buscar a Bíblia, a verdade da Bíblia, mas sempre que há alguma coisa que bate de frente com outra coisa desse mundo que eu gosto, eu volto atrás. Então é difícil nós sermos fiéis nesse sentido. Por isso que a gente tem que cuidar com a mente dividida. Não podemos pegar dois caminhos ao mesmo tempo. Como é que tu vai fazer? Chega numa encruzilhada e uma parte do corpo vai para a esquerda e outra vai para a direita? Não tem como, né? Nós temos que seguir um único caminho. E esse único caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E aí depois ele fala do coração impuro. Ele diz: purifiquem o coração, ali no versículo 8. Purifiquem o coração. O que é purificar? O que é ter um coração puro? É eliminar do meu coração os desejos, o orgulho, a inveja, a rebeldia e a desobediência a Deus. Isso é ter um coração puro. É eliminar essas coisas do meu coração. Mas como é que eu faço isso? Tem que passar por um filtro. Quando você faz o café, né, aquele café passado, você não coloca um filtro e aí desce aquele líquido, né, aquele cheirinho maravilhoso, aquele café puro, gostoso. Mas o que você faz com a borra? Você joga fora, porque você filtrou. Uma parte daquele café não serve. É assim que nós temos que fazer com o nosso coração. É como purificar o ouro, que tem que ser derretido no fogo para que saiam as impurezas, para que sobre só o ouro puro. Então nós precisamos filtrar, limpar o nosso coração. Porque se acontecer isso e nós fizer isso, então Satanás não tem mais como nos atentar. Aí ele pode fazer a oferta que quiser, a promoção imperdível que quiser, mas eu não tenho mais desejos no meu coração. Então eu não vou cair, eu não vou aceitar as suas ofertas. E o versículo 9 diz: entristeçam, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Gente, aqui não está falando que nós temos que ser pessoas tristes, desanimadas, cabisbaixo, que não tem motivação. Está falando do pecado aqui. Está falando: entristeçam por causa do pecado de vocês, lamentem e chorem. Troquem o sorriso na cara por tristeza se vocês estão em pecado. Reconheçam, se humilhem diante do Senhor. É dessa tristeza, é desse lamento que ele está falando. Não é que eu não possa ser feliz com as coisas corretas, com as coisas boas, com as coisas que Deus me deu pela sua graça e pela sua misericórdia. O que eu não devo ficar feliz é quando eu estou em pecado. Quer ver? Eu vou fazer uma viagem, eu estou feliz porque eu vou fazer uma viagem. Mas para mim fazer uma viagem eu deixei de pagar alguma conta, eu atrasei alguma conta. Ou eu deixei de contribuir com a obra do Senhor. Ou eu deixei de ajudar um familiar. Então eu não posso me alegrar com essa viagem, porque eu estou em falta. Eu vou para uma festa, maravilhoso, numa festa a gente tem que se alegrar. Mas eu vou lá e estou pecando naquela festa. Eu vou lá, eu não tenho equilíbrio com bebida de álcool, eu estou dando mau testemunho. Eu vou lá, eu estou observando as pessoas para ver de quem eu posso falar mal, quem que eu posso achar defeito, ver quem está bem vestido e quem está mal vestido. Então eu não posso me alegrar nessa festa, porque eu estou em pecado. Estou entristecendo o Senhor, tenho que me entristecer, tenho que me arrepender. A tristeza que Tiago fala aqui é uma tristeza como se a gente tivesse de luto, como se a gente tivesse perdido uma esposa, um marido, um filho. Por que uma tristeza tão forte assim de luto? Porque o pecado é morte. O pecado é morte. E quando alguém morre, quando alguém está no momento de morte, é luto. Então é dessa forma que nós temos que nos comportar quando estamos em pecado. É voltar atrás, nos humilhar
e reconhecer e voltar às orações com Deus. O versículo 10 confirma isso, diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É mais uma promessa. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que tirar aquela proteção. Eu tenho que tirar, me esvaziar de mim mesmo, remover todas as coisas que me impedem de me aproximar de Deus. Assim eu vou ser humilde diante do Senhor. Assim eu volto novamente com Ele e Ele restabelece a minha alegria. Não foi assim que Davi falou quando ele pecou? Quando ele adulterou? Aqui fala de adultério, ele traiu o seu povo, seus soldados, seus comandantes, o rei Davi, e ele foi e reconheceu o seu pecado e disse: Senhor, restaura a minha alegria. Restaura novamente a minha alegria. Mas tem uma condição para isso. E a condição é que eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu tenho que ser humilde. Eu quero concluir colocando 4 pontos importantes aqui. E depois mais algumas aplicações. A Bíblia diz que nós não sabemos orar em espírito. Porque o espírito, ele geme. Ele sofre quando a gente ora. A Bíblia diz isso. Que nós não sabemos orar em espírito. Então, tenham cuidado quando vocês orarem, para que vocês tenham um momento de inteira consciência, inteira concentração diante do Senhor. Segundo ponto, somos muitos egoístas nas nossas orações. Pedimos o tempo todo que Deus faça aquilo que nós queremos. É mais ou menos assim, é como se Deus fosse o chefe do almoxarifado da minha empresa. Eu vou lá e digo: olha, eu preciso de parafuso, eu preciso de fita, eu preciso de dobradiça, e assim vai. Aqui nós temos várias fábricas de móveis. Nós vamos lá e pedimos para o chefe do almoxarifado para ele entregar o kit que nós precisamos. Muitas vezes as nossas orações são assim. A gente se achega a Deus pedindo só aquilo que precisamos. Então, muito cuidado para que a sua oração não seja uma oração egoísta. Coloque também a vida das outras pessoas, interceda pelas outras pessoas. 3. Muito do que pedimos vai além das necessidades. Muitas das coisas que nós pedimos a Deus vai além das nossas necessidades. É para o nosso prazer. Não é tudo aquilo que precisamos. E 4, colocamos os nossos desejos acima de Deus. Traímos a Deus quando amamos mais esse mundo do que a Ele. Os nossos desejos muitas vezes ficam acima de Deus. Por isso, muitas das nossas orações não são atendidas. Muitas das orações não são atendidas. E aí, como é que nós podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida? A pergunta que eu gostaria que você fizesse para si próprio: como é que nós podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida? Primeiro, você tem um hábito de orar diariamente? Se você não tiver o hábito, procure criar esse hábito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu acho que a maioria toma banho todos os dias. Por que a gente toma banho todos os dias? Principalmente no final do dia. Para lavar o corpo, para limpar o corpo por fora. Porque a gente está meio que cheirando mal muitas vezes, né? Então é assim que nós temos que fazer diariamente com a nossa oração. Orar todo dia para limpar, purificar o nosso corpo por dentro. O banho, a água só lava por fora. Mas a nossa oração, o nosso reconhecimento, o nosso pedido de perdão, de reconhecimento dos pecados, nos limpa por dentro. Nos purifica a nossa alma. Segundo, pelo que você tem orado? As suas orações é para ter intimidade com Deus ou é só para que Ele atenda os seus pedidos? Eu preciso fazer uma oração de intimidade com Deus. Quando a gente quer conversar um assunto sério com uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, eu e a minha esposa. O que a gente faz? A gente senta um do lado do outro, um na frente do outro, olha no olho e conversa e explica todos os detalhes. Às vezes até reconhece que errou, quer mudar, quer ser diferente, faz promessas e um monte de coisa. Se a gente consegue fazer isso com o ser humano, por que a gente não consegue fazer com Deus? Ter essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter essa intimidade. E muitas vezes, essa nossa oração, Deus não responde. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem fé o suficiente. Muitas vezes a gente ora sem fé, ora da boca para fora. Segundo, porque a gente ora sendo egoísta, pedindo aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer me dar. E terceiro, exatamente isso. Eu não falo para Deus no final de todas as contas: Senhor, esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida, assim como é na terra e no céu. Então, por essas razões, as orações muitas vezes não são respondidas. E aí eu volto àquela pergunta lá do início. Deus responde às suas orações? Deus ouve as suas orações? Deus nos ama e não deixará faltar aquilo que precisamos. São várias promessas.
que Deus não vai deixar faltar água, nem comida, nem bebida, nem roupa, não vai deixar faltar nada para nós, porque Ele nos ama. E o que Ele quer de nós é só que nós nos aproximamos dEle. É só isso. No versículo 8 ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Vamos orar? Ó Deus, queremos Te louvar, ó Pai, e Te agradecer, porque Tu nos ama, Pai. Tu quer se aproximar de nós, ó Pai, e basta nós querer. E obrigado, Deus, porque Tu nos concede graça maior, como diz a Tua palavra, porque Tu nos perdoa. Mesmo quando erramos, ó Pai, quando falhamos, quando o traímos, mesmo assim, Senhor, Tu nos aceita de volta, Tu tem misericórdia de nós. E eu Te louvo, Pai, por nossas vidas. Tem compaixão e misericórdia de cada um, ó Deus. E abençoa, Senhor, meus irmãos em Cristo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Que cada um volte-se para Ti, Senhor. Volte-se para Ti, para que seja restaurada a sua alegria. Que nós possamos ser seres vazios de nós mesmos, mas cheios do Espírito Santo, Pai. Senhor, filtra o nosso coração. Não permitas que Satanás nos arme cilada. Que ele nos venha com ofertas, ó Pai, que muitas vezes são irresistíveis, ó Pai. Que nós sejamos fortes, que nós nos submetemos a Ti, Senhor, e resistimos ao diabo. Eu Te peço, Pai, tem compaixão de nós, do Teu povo e da Tua igreja, e que seja feita a Tua vontade acima de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.